Você finalmente comprou a sua primeira câmera e agora você precisa de uma lente para ela. E aí começa a surgir algumas dúvidas. O que é 17-28mm? F sobre 2.8? Símbolo 67mm? Calma, criatura. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para comprar a sua primeira lente. Vinícius Lisboa aqui, seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente bate um papo sobre audiovisual e como o meu hobby de gravar vídeos se tornou uma segunda fonte de renda e pode se tornar para você também. Chegou a hora de finalmente comprar a sua primeira lente. Dá uma ansiedade, né? Mas, além das câmeras, lentes também são bem carinhas. E não tem coisa pior do que comprar uma lente que não é exatamente aquilo que você esperava. Então, vamos às dicas. Primeira dica, então, nem toda lente encaixa em toda câmera. Você tem que comprar exatamente a lente que vai encaixar na sua câmera. Por exemplo, eu tô me filmando agora com a Sony ZV-E1 e assim como ela, a Sony A7 III são câmeras full frame. Então elas têm um bocal da Sony que se chama E-mount, ou seja, é um encaixe letra E. Então, quando eu vou comprar lentes para minha câmera, eu caço sempre lentes que tenham um encaixe E, exatamente, que é o que vai encaixar na minha câmera, e você tem que ter esse cuidado quando for comprar a sua primeira lente também. Para essas câmeras da Sony, que são as que eu uso, não é só a Sony que fabrica lentes para ela. Por exemplo, eu tenho essas daqui que são a Tamron. São lentes bem mais baratas do que as lentes da Sony e num custo-benefício bem interessante. Mas, por exemplo, se você está migrando de câmera e aí você está saindo da Canon indo para a Sony, aí você fala, vou ter que vender minhas lentes? Bem, eu tenho um exemplo aqui que eu tenho algumas lentes vintage. E aí as lentes vintage não tem encaixe específico para minha câmera. Para isso, eu utilizei um adaptador que eu tive que comprar separado. Opa, quase cai. Eu tive que comprar separado, que é justamente que vai fazer a conexão do mount M42, que são dessas lentes vintage antigas, para a conexão E-mount, que é da Sony. E aí você pode fazer isso com a sua lente aí da Canon, mas se é a sua primeira lente, eu recomendo você comprar logo no bocal correto. E antes da próxima dica, se inscreve aí, né, criatura? Toda semana um videozinho legal aqui, te ensinando várias paradas. Então se inscreve aí, deixa o seu like. E se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui embaixo. Mas agora vamos para a segunda dica, certifique-se que a lente que você está comprando é compatível com o tamanho do sensor da sua câmera. É muito comum, se você é um filmmaker iniciante, você querer um equipamento que seja um custo-benefício legal. Normalmente, as câmeras de entrada, que são mais baratas, elas têm um sensor cropado. É um sensor menor do que um sensor full frame, por exemplo, desse aqui, dessa câmera aqui, a Sony A7 III, ela é um sensor full frame, ela é um sensor bem grandão e, pasmem, tem lentes específicas para sensor cropado. Se você pega essa lente que é do sensor cropado e encaixa aqui no sensor full frame, e na Sony dá para fazer isso porque o mount é o mesmo tanto para câmeras que são cropadas da Sony quanto para câmeras que são full frame como essa daqui. Só que tem um problema, se você encaixa uma lente que é cropada num sensor full frame, você vai ter vinheta, uma borda preta assim ao redor da sua imagem e, bem, não vai ficar legal, né? Mas já fica a dica aí que lentes cropadas normalmente são mais baratas. Então, se você está iniciando, vale a pena dar uma olhada nos precinhos das câmeras cropadas, que normalmente as câmeras de entrada que têm um sensor cropado são mais baratas. Você vai conseguir comprar lentes mais baratas também. Número 3, entendendo esses diversos números escritos na lente. Tem dois aqui que são muito importantes. Um é a distância focal da lente e o outro é a abertura da lente. Então vou começar aqui pela distância focal. Por exemplo, nessa Tamron, ela diz aqui 28-75 ou seja, milímetros. É a distância focal, que nesse caso dessa lente aqui é variável, ela vai de 28 a 75. Então ela é como se fosse uma lente zoom. Eu consigo ir de um plano mais aberto para uma coisa mais fechada, uma imagem mais fechada, mais zoom. Quanto menor esse número que é a distância focal, você vai ter uma imagem mais aberta, que é exatamente a imagem que eu estou me filmando agora em 16 milímetros. Mas se eu for fechando aqui, você vai ver que é como se tivesse dado um zoom e aí você não consegue ver o ambiente todo. Então, quanto maior esse número, você vai estar usando lentes que a gente chama de teleobjetivas, que não é o caso aqui agora, que eu estou em 28mm, vou até voltar para 16. Então, a distância focal é uma das coisas muito importantes que você vai levar em consideração, porque vai depender do tipo de filmagem que você vai fazer. E ela pode ser variável, como essa daqui que é 28-75mm, ou ela pode ser fixa, que é, por exemplo, essa daqui, que é uma lente
lente vintage que ela é 85mm ponto. Ela não dá zoom nem nada, ela vai ficar fixa ali em 85mm. E por que eu optaria em escolher uma lente que é fixa ao invés de uma lente muito mais versátil por poder dar zoom? Porque normalmente essas lentes fixas têm uma abertura muito grande e quanto maior a abertura, ou seja, quanto menor esse númerozinho que fica embaixo do F, que é o segundo número mais importante que você precisa tomar em consideração quando você for comprar a sua primeira lente, é justamente isso. Quanto menor esse número, significa que vai entrar mais luz aqui e ela vai desfocar mais. Então, por exemplo, essa daqui é uma 85mm de distância focal, f sobre 1.5. 1.5 é muito pouco, ou seja, significa que ela é muito aberta, ela vai desfocar bastante. Eu vou deixar uma imagem para mostrar para você o quanto ela desfoca. Em compensação, essa Tamron já é 2.8, então essa daqui 2.8 não vai desfocar tanto quanto uma 1.5. Então, a abertura da lente, e eu tenho um vídeo específico falando sobre a abertura e como ela influencia a nossa imagem, eu vou deixar no card para você ver mais tarde. Eu gosto bastante dessas lentes com a distância focal variável, porém cuidado. Essa daqui, ela tem uma distância focal variável, porém a abertura dela é fixa. Isso é muito bom para filmmaker. Por quê? Eu posso ir de 28 a 75mm e eu não preciso mudar minha exposição, não preciso mudar minha iluminação. Por exemplo, tem uma Tamron que ela vai de 35mm a 150mm de distância focal. Mas a abertura dela também é variável, então você tem que tomar cuidado quando você for comprar sua lente, principalmente você filmmaker, porque isso pode influenciar na exposição da sua imagem. Nesse exemplo que eu te dei, em 35mm ela tem abertura de 2.0, mas quando chega a 150mm, a abertura dela vai para 2.8. Não é uma diferença tão grande, mas já vai afetar na exposição da sua imagem. Mas tem lentes que têm aberturas muito diferentes conforme você muda a distância focal. Tem uma lente da Tamron que ela vai de 2.8 a 5.6, ou seja, você começa filmando com uma imagem bem clara e aí se você for fechando e dando zoom, caramba, ela vai para 5.6, a abertura da lente vai fechando muito e aí a exposição vai ficar lá embaixo e a sua imagem vai ficar bem escura, pode te comprometer. Tem mais um número aqui para você se atentar que não vai mudar especificamente a sua imagem, mas que é importante, eu já vou falar o motivo. Tá vendo aqui que tem um círculozinho, um traço, uma numeração em milímetros? Então, esse é o tamanho da rosca da sua lente. Mas brincadeiras à parte, isso significa que tem um anel aqui que você consegue rosquear coisas. Mas que coisas? Filtro, por exemplo. Existem vários tipos de filtro para lente, alguns para efeitos mais estilísticos e outros para necessidade pura do filmmaker. Por exemplo, os filtros ND. Isso aqui é um filtro ND. Qual é a grande característica dele? Ele vai controlar a quantidade de luz que está entrando na sua lente. E aí, com isso, se você estiver fazendo uma gravação em um ambiente muito claro, você vai fechar aqui, ele vai escurecendo, até você expor a sua imagem da forma correta. E agora anota essa dica, porque isso já me fez gastar dinheiro desnecessário, que é uma dica de ouro, sobre justamente o bocal da sua lente. Você tá vendo que essa aqui, que é a minha Tamron, ela tem 67mm de bocal, mas o meu filtro tem 72mm. Vai encaixar? Não. E aí, como é que você faz para resolver essa situação? Você usa uma coisa chamada Step Up ou Step Down Rings. São anéis justamente para fazer com que você consiga encaixar números maiores em números menores ou vice-versa, dependendo do tamanho do bocal e do tamanho também do seu filtro. Gente, se você é filmmaker, você vai precisar comprar isso um dia. Mas para você não ter dor de cabeça, eu super recomendo para você comprar o maior filtro possível, que normalmente é 82mm, porque durante a sua carreira você vai comprar lentes novas e, por exemplo, essa daqui é totalmente diferente do bocal dessa aqui. E aí o que salva para eu não ter que ficar comprando filtro para essa aqui, filtro para essa aqui, eu posso usar o mesmo filtro, porém é só usar os anéis de acordo com o tamanho de cada lente, e aí eu vou conseguir usar o filtro em todas as minhas lentes, independente do tamanho do bocal delas. Esse é daqueles acessórios que, assim, filmmaker tem que ter. E é baratinho, então fica a dica aí. Mais um detalhe importante, algumas lentes têm estabilizador de imagem. Pois é, além da sua câmera poder ter ou não estabilização de imagem, se você compra uma lente que tenha estabilização de imagem também, caramba, filmar para você vai ficar uma maravilha, vai dar uma imagem muito mais estabilizada e isso é qualidade, né, gente? Então, se você puder comprar uma lente que é estabilizada junto com a sua câmera, que já pode ser estabilizada também, vai dar uma qualidade de imagem muito melhor. Mas, claro, lentes estabilizadas são sim um pouco mais caras. Aí vai depender do orçamento. Eu não tenho uma lente estabilizada, mas eu tenho um gimbal, então eu já consigo estabilizar minha imagem utilizando mais esse equipamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece, criatura, de se inscrever e deixa o like aqui. Ficou alguma dúvida?
digita aí que eu vou ter o prazer de te responder, além do que você me encontra no Instagram, Vinícius Lisboa HD, e a gente bate um papo por lá também, eu mostro os bastidores daqui, de como eu gravo os vídeos pro canal e também os bastidores dos meus clientes. Até a próxima, fui!